Olá, moçada. Meu nome é Humberto Gouveia Figueiredo, eu sou coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estou gravando este vídeo desde Araraquara, uma cidade do interior de São Paulo, onde estou residindo no momento. O vídeo de hoje, ele marca o encerramento do canal Um Coronel na Espanha. A respeito deste assunto e especialmente um relato dos nossos últimos dias na Espanha, eu falo logo depois da vinheta. Bom, pessoal, no último dia 9 de agosto de 2019, eu, com a intenção de dividir a minha experiência e auxiliar outras pessoas que tinham o sonho de viver temporariamente ou até definitivamente na Europa, em especial na Espanha, eu criei um canal no YouTube chamado Um Coronel na Espanha. De lá até hoje, né, pouco mais de 7 meses, quase 500 pessoas se inscreveram no canal e muito mais gente viu boa parte dos vídeos que eu postei. A temática dos vídeos era sempre relacionada com providências, medidas que as pessoas deveriam seguir para conseguir o seu visto, em especial o visto de residência não lucrativa, medidas que as pessoas deviam considerar ao fazer a opção de morar na Espanha, e também um pouco da nossa experiência pessoal, meu e da minha esposa, né, que foi junto comigo para Alicante, na Espanha, do que a gente estava vivendo, de como era o custo de vida, do que nós estávamos conhecendo, enfim. Eu dividi com as pessoas que tinham os mesmos sonhos que os nossos a possibilidade de viver um tempo lá na Europa. Nossa ideia inicial era de viver na Europa por um tempo superior, né? Nós planejávamos viver por 2 anos na Europa para entrar com requerimento de cidadania espanhola. Depois, com o tempo, percebemos que isso não seria possível, não era um caminho muito adequado, mudamos de ideia e fixamos um projeto para viver 1 ano na Espanha. E as coisas foram acontecendo, nós fomos viajando, nós fomos vivendo experiências em Alicante, conhecendo um pouco da cultura e da língua espanhola, que são apaixonantes, estabelecendo comparações com as coisas que a gente tinha aqui no Brasil e tem aqui no Brasil, e tudo caminhava muito bem, até que no começo deste ano chegou o tal do coronavírus. Ainda um pouco distante da gente no início, nós não esperávamos que o problema se aproximasse tão rapidamente da Espanha. Chegamos, inclusive, no mês de fevereiro, a fazer uma viagem muito extensa pela Europa. Visitamos 9 países, quase 30 dias viajando. E depois, quando voltamos para casa em março, nós nos demos conta de que o vírus se aproximava numa velocidade muito rápida da Espanha. Aquilo começou a nos causar apreensão. Nós tínhamos uma outra viagem agendada já com parentes nossos no mês de abril. Iríamos para Portugal e algumas cidades da Espanha, até que o quadro se agravou ainda mais e nós tivemos que cancelar a viagem com medo de não conseguir concretizá-la, como de certo não conseguiríamos em função do que a gente está assistindo hoje. E aí começamos a pensar na possibilidade de antecipar a nossa volta do Brasil, que inicialmente estava marcada para o mês de maio, né? Depois de muita reflexão, né, muita preocupação, a gente tomou a decisão de que voltaria agora em março para o Brasil, né? O que nos levou a tomar essa medida foi especialmente pela situação que se instalou na Espanha, e um quadro que deve se manter por algum tempo, não sabemos exatamente quanto tempo, né? Com a edição do Decreto Real
determinando o isolamento domiciliar das pessoas na Espanha, nós chegamos à conclusão de que a nossa permanência na Espanha por mais tempo seria inócua. Teríamos que ficar apenas em casa, assistindo televisão, presos praticamente, sem a possibilidade de viajar, de passear, o que também, é claro, tem plenamente justificado. Não há sentido em realizar essas atividades num estado tão caótico como a gente está enfrentando, né? Bom, a crise começou a se acentuar, né? Os dias começaram a passar, havia o risco de que poderia haver o estabelecimento de limites nas fronteiras, né? A proibição de saída, de ultrapassar as fronteiras. E aí nós adiantamos a nossa passagem inicialmente para o dia 21 de março, alguns dias adiante agora, né? Bom, no final da semana passada, a gente começou a se preocupar ainda mais, porque os países aqui da América do Sul começaram a fechar a fronteira e na Europa, na comunidade europeia, começou a se discutir a adoção dessa medida também nos países da Europa. Muitos países aderiram, né? Hoje muitos países estão com as fronteiras fechadas, né? A Espanha ainda mantém a fronteira aberta, mas eu acredito que é por questão de horas, né? Porque o número de casos de contaminação e de mortes na Espanha tem aumentado numa progressão muito preocupante, né? E aí o nível de preocupação nossa aumentou ainda mais. Ficamos muito apreensivos, né? Até que no dia 17 pela manhã, né, já consciente de que se nós aguardássemos até o dia 21, o risco de cancelamento da nossa passagem era muito real e a gente não poderia voltar para o Brasil, não, ou melhor, só poderíamos voltar para o Brasil sei lá quando, né, porque é quase certo que esse isolamento domiciliar ele vai ser prorrogado por prazos indefinidos, porque o número de doentes e o número de mortos tem aumentado dia a dia, sem nenhuma perspectiva de reversão do cenário. E aí no dia 17, eu acordei pela manhã, fiz uma pesquisa para verificar se havia passagem disponível para o dia, né? E felizmente havia 2 passagens disponíveis para o dia e eu comprei. Paguei um valor absurdo, né? Como as pessoas estão pagando valores altos para voltar da Europa, as companhias aéreas, as empresas de turismo, né, que intermediam a venda de passagens, se aproveitam desse pânico que as pessoas estão vivendo, querendo voltar para suas casas. Mas enfim, o dinheiro foi o menos importante dessa história toda, né? A gente comprou a passagem no dia 17, no dia 17 mesmo, fizemos todas as nossas malas, adotamos todas as providências para legalizar a nossa saída da Espanha. Fomos para o aeroporto em Alicante, às 10h15 embarcamos e fomos até Madrid, às 23h55, 5 minutos antes das 0 horas do dia 18, nós partimos para São Paulo e chegamos em São Paulo no outro dia pela manhã, às 6h55, 6h50 por aí, né? Me preocupou muito a situação que eu estava vivendo nos últimos dias na Espanha, né? Embora nós tivéssemos plano de saúde, tivéssemos, vamos dizer assim, alguma segurança em relação ao atendimento médico, nós sabemos que numa situação crítica como essa, é quase que natural que haja um predomínio de atendimento mais adequado para os nacionais, né? Eles vão priorizar o atendimento aos nacionais para depois atender os estrangeiros, né? Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhuma acusação, não sei, isso não aconteceu com a gente, nós não precisamos de atendimento, né? Não houve necessidade, mas eu entendo relativamente com naturalidade isso, porque muita gente para ser atendida e tem que escolher quem vai fazer o atendimento, então seria natural que fizessem a escolha pelos espanhóis, né? E por mais que a gente tenha aprendido um pouco da língua espanhola, nós estamos, assim, falamos quase nada em espanhol, então seria muito difícil a comunicação, seria muito complicado o contato, seria muito difícil pedir socorro, tudo seria muito complicado, né? Além disso, estavam no Brasil, né? Estão no Brasil os nossos filhos, né? Os nossos pais, que são idosos, né? Que fazem parte do grupo de risco
mais susceptível à contaminação pelo coronavírus, né? Por coincidência dessas indesejáveis, no dia em que eu cheguei aqui, o meu pai teve um AVC, tinha tido um AVC na noite da nossa viagem, né? Leve, mas hoje eu estou perto dele, né? Sem contato ainda, porque estamos em regime de quarentena, como eu vou falar logo na sequência, mas estão no mesmo país, né? É diferente se eu estivesse na Espanha sem possibilidade nenhuma de vir para cá. Estou perto dos meus filhos, estou perto dos meus amigos, né? Estou perto do... As pessoas entendem tranquilamente o que eu falo, podem me socorrer, vão entender o que eu estou passando, enfim. Nós chegamos então no dia 18 pela manhã, viemos diretamente para Araraquara e eu iniciei aqui o período de quarentena voluntária, né? Nós vamos permanecer aqui, o Ministério da Saúde recomenda 7 dias de recolhimento voluntário, né? Nós não temos nenhum sintoma, não temos nenhum indício de que nós temos contaminação pelo coronavírus, mas ainda assim, até por uma questão de respeito às pessoas com as quais a gente pode ter contato, nós vamos nos isolar, né? Talvez esperar passar até mais do que esses 7 dias para ter garantia plena de que realmente não temos nenhum tipo de problema, né? E eu queria dizer que, na verdade, tudo o que aconteceu valeu a pena, né? Tivemos dias maravilhosos na Espanha, tivemos uma oportunidade enorme de conhecer países, de conhecer a cultura espanhola, de conhecer um pouco da língua, de nos relacionarmos com pessoas, não foram muitas, mas as poucas com as quais a gente conviveu, pessoas maravilhosas, né? Pessoas muito especiais que ficarão guardadas no nosso coração para sempre, né? Foi um sonho que nós queríamos realizar, conseguimos realizar, né? E eu, refletindo muito até sobre o que aconteceu nos últimos dias, creio que tenha valido a pena até essa dor, esse sofrimento que passamos nos últimos dias na Espanha, de isolamento domiciliar, de estresse por tentar marcar a passagem, preocupação de não conseguir, de ficar lá. Então tudo isso fez a gente valorizar ainda mais as coisas, as pessoas, as relações, né? As amizades, as palavras de carinho, de consideração, de estímulo, né? Tudo valeu a pena, né? Hoje é dia 19 de abril, esse canal nós iniciamos no dia 9 de agosto do ano passado. Como eu disse, o propósito dele era falar aspectos relacionados à Espanha, e eu entendo que agora, já de volta no Brasil, sem uma perspectiva de retornar a viver fora do país por tanto tempo quanto a gente viveu agora, não há sentido em continuar com o canal, né? Eu quero agradecer muito aos 462 seguidores que eu tive ao longo desse tempo. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras estimuladoras que foram transmitidas em várias postagens que eu fiz, né, em vários vídeos que subiram para o canal. O canal ele foi uma forma de me manter em contato com as pessoas do meu país, né, dividir um pouco da minha experiência, ajudar pessoas para não passarem pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Enfim, a ideia do canal era essa, né? Eu torço muito sinceramente para que o povo espanhol, assim como o povo brasileiro, sofram o menos possível com o coronavírus, né? Eu confesso que eu estou muito preocupado, estou muito triste, sinto que o cenário ele é muito difícil, né? Aqui no Brasil, até mais do que na Espanha, eu sinto que as pessoas não se deram conta da gravidade, né? Do caos que é a contaminação pelo coronavírus, né? A gente está assistindo aí a situação que está a Itália, corpos de pessoas mortas sendo levadas em caminhão para serem incineradas em lotes, né? Dizem que é a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, diz que é o evento catastrófico
mais significativa depois da Segunda Guerra Mundial, com o maior número de mortos. Então, é um momento muito difícil, né? Eu acho que é uma provação que a humanidade está passando, né? Não acredito, não classifico a nossa volta para o Brasil como uma derrota, como um fracasso, nada disso, né? Foi uma medida acertada, uma medida tomada com muita conversa, com muita reflexão, né? E eu tenho certeza absoluta que a decisão tomada foi a melhor para todo mundo, né? Com isso, meus amigos, eu me despeço do canal, deixo a vocês o meu agradecimento, o meu carinho por tudo que fizeram, por tudo que comentaram, por tudo que elogiaram, por tudo que criticaram durante esse tempo todo. Espero que tenham entendido a mensagem que eu transmiti ao longo desse período todo. Peço que Deus ilumine a cada um de nós, ilumina todas as pessoas, que ilumine os nossos governantes, as autoridades públicas, em especial as que atuam na área da saúde, para que encontrem alternativas o mais rápido possível, né? Nas minhas orações, todos os dias eu peço para que se encontre logo uma saída para esse problema, né? Uma vacina, um tratamento, não sei que medida é. Não tenho dúvida de que a crise seguinte ao coronavírus será uma crise econômica, que certamente vai afetar muita gente, né? Algo que também eu levei em consideração ao tomar a decisão em voltar para o Brasil, porque ia ser muito complicado estar distante, ia ser muito complicado viver num país dependendo da variação do câmbio que vocês devem estar vendo, está subindo bastante, então a qualidade de vida que eu tinha lá, certamente eu não ia conseguir manter depois do problema todo que está ocorrendo aí com o coronavírus. Muito obrigado, um grande abraço a todos, que Deus ilumine a todos e até um dia, se Deus quiser.